Olá, estudante, tudo bem com você? Espero que você tenha aprendido algumas coisas, né, das aulas anteriores, porque as aulas são assim, uma depende da outra, né? Hoje nós vamos conversar, nós vamos estudar a molaridade de uma solução química. Estamos estudando a solução química, né? Na verdade, nós estamos estudando soluto, solvente e solução, né? As concentrações, como vocês já viram algumas, né? Concentração comum, outras, e nós vamos dar continuidade. Agora nós vamos conversar sobre molaridade. Isso acontece muito dentro dos laboratórios, né? Você, quando vai no supermercado e você vê um shampoo, um vinagre, vê produtos químicos, todos eles têm uma concentração, né? E também pode ser uma junção de várias soluções químicas e se reúne para poder reagir e acontecer. Por exemplo, um shampoo, para ele espumar, tudo isso são componentes em forma de soluções que agrupados eles formam esse produto. Só que cada solução dessa, cada componente tem uma concentração, certo? Uma concentração específica para poder reagir naquele produto, para acontecer o produto. Então, falando das soluções, as concentrações, molaridade é usada muito no laboratório, né? 2 molar de hidróxido de sódio, como preparar uma solução química de 0,5 molar de cloreto de sódio, certo? E essa relação, na verdade, existe uma fórmula para você resolver isso. E é muito simples, é só você jogar os dados dentro da fórmula e resolver, tá? O cálculo da massa molecular, como a gente viu nas aulas anteriores, vai ser usado nessa aula. Então é muito importante, se você tiver dúvida, você volta lá na primeira quinzena, você vai encontrar a massa molecular da substância, né? A massa molecular da substância. Então é muito importante essa aula para você. Eu vou dar algumas explicações de alguns exercícios já resolvidos, mostrar a fórmula para você e depois eu vou fazer um exemplo no quadro, tá bom? E aí realmente você vai entender o conteúdo tranquilo, tá bom? Vamos para a nossa aula. Muito bem, estamos na segunda quinzena. Essa quinzena vai de 24 de maio até 6 de junho, né? Primeiro bimestre. E nós vamos conversar hoje sobre molaridade, né? Na semana 1, né? Aula 1 e aula 2. E eu vou deixar aqui com vocês aqui algumas coisas importantes, né? No nosso cotidiano, né? A respeito da molaridade de uma solução química, né? Você vê que é usado muito, né? Na preparação de soluções químicas, formar produtos cotidianos, né? Então tudo isso parte de uma preparação de uma solução dentro de um laboratório, né? É importante você saber de onde vêm essas preparações químicas, né? Que os laboratoristas fazem, ó, né? Na verdade são vários produtos químicos, né? Que eles fazem esse cálculo da molaridade, né? Quantos mols de um produto. Então a solução química ela pode ser, observe bem, pode ser uma solução, por exemplo, de hidróxido de sódio a 2 molar, pode ser solução de hidróxido de sódio a 2%, tá? Pode ser solução de 1 para 1 de hidróxido de sódio, né? Então tudo isso são nomenclaturas que é usado na química, né? Essas concentrações, né? Então, quando você vê a molaridade de uma solução, ou concentração em quantidade de matéria de mol, é a relação entre o número de mols de soluto e o volume da solução em litros. Esse aqui é o principal conceito, né? Então você vê, nós temos uma fórmula. Você está vendo aí a fórmula, esse M grande aí significa molar. É igual a massa, já falei isso para vocês, que M1 está se referindo ao soluto, né? Se fosse M2, estava se referindo ao solvente. Mas nesse caso aqui, o M1 está se referindo à massa do soluto. E esse 2M aí, professor, o que é MM? MM é a massa molar do soluto. Né? Lembra que a gente aprendeu a fazer tanto a massa molar como a massa molecular, é a mesma coisa. Você tem que pegar a estrutura química da substância e calcular a molaridade
né? E a massa molecular ou a massa molar, certo? Daquela substância, que eu vou explicar a você como é que é. E esse volume aí, o volume da solução em litro, tá? Então essa é a fórmula que nós usamos para calcular, para produzir uma substância molar, certo? Então aqui a molaridade ou concentração molar de um soluto é definida como o número de mols de soluto por litro de solução, não por litro de solvente, né? Às vezes temos uma concentração e um volume de soluções desejados, e nós queremos saber quanto soluto precisamos para ter a solução. Nesse caso, nós podemos reorganizar a equação da molaridade para encontrar os mols de soluto, tá? O que eu quero dizer a você aqui é que, nesse slide, digamos que queremos fazer uma 0,250 litros de uma solução aquosa com cloreto de sódio a 0,8 molar, certo? Aí qual é a massa do soluto que nós precisamos para fazer essa solução, certo? Aí o que tem que fazer? Observe os dados fornecidos pela questão, organizar os dados conforme seu valor, tá? O que nós temos aí é a molaridade, né? Ele já deu 0,8 e deu o volume, mas ele quer saber qual é a massa do soluto, né? Qual é a massa, com a quantidade que você vai usar para fazer essa solução química em 0,8 molar, certo? Então eu vou fazer no quadro aqui um exemplo para você ficar bem tranquilo, tá? E vamos para resolução. Vamos lá. Muito bem, agora nós vamos fazer um exercício de molaridade, tá? Você sabe que a molaridade, deixa eu botar aqui mais, molaridade, certo? A nossa fórmula é como? Molaridade é igual a massa, certo? O MM maiúsculo, né, que é a massa molecular, vezes o volume, certo? Essa é a fórmula da molaridade, certo? Então, vamos fazer um exercício que nós temos aí, já foi dado, né, a minha molaridade, ela indica 0,8, certo? O volume 0,25, são os dados, né? A minha massa é o que eu estou precisando. E a massa molecular, como é que eu descubro? Aí eu vou na substância NaCl, não é isso? É que está na questão. Então, como é que eu descubro essa massa molecular? É na substância, é na estrutura. Então eu tenho que fazer aqui a massa molecular. Lembra da massa molecular? Que eu tenho que ir na tabela periódica, saber a massa de cada um deles e depois somar, certo? O Na e o cloro é 35. O Na, se não me engano, é 20, deixa eu ver aqui, 23, certo? Aqui eu tenho indo na tabela periódica, eu vou descobrir o sódio, a massa atômica do sódio e do cloro. No final eu vou somar, vai dar 58U, lembra? Que foi a aula passada, 58U. Então 58U é a minha massa molecular dessa substância, 58U, ok? Tá aqui meus dados, 0,8 a minha massa molar, a molaridade, né, a concentração que já foi dado, o volume 0,25, a massa que eu vou descobrir, e tenho a minha massa molecular do cloreto de sódio, que é 58. Então agora eu vou só substituir na fórmula. Aqui o M aqui é a minha concentração, vai ficar 0,8. A minha massa aqui eu não sei, então é um X. Massa molecular 58 vezes o volume 0,25, certo? Tranquilo?
Aí aqui eu posso fazer o que? Repito 0,8. Aqui eu multiplico, que eu tenho até um valor aqui já certinho para não perder tempo, né? Vai dar 14,5. 14,5. Certo? 14,5. E aqui é só multiplicar. Isso aqui tá multiplicar cruzado, x é igual 0,8 vezes 14,5. Eu vou ter 11,6 gramas. Certo? 11,6 gramas que eu usei para fazer uma concentração em 0,8. Tranquilo? É só você seguindo aí. Só que tem um detalhe que você tem que fazer a massa molecular. Que isso já é um assunto das aulas anteriores. Lembra que eu falei? Que algumas vezes você ia usar a massa molecular. Então é nesses casos aqui. Tá? Você tem isso aqui, não tem um x, então você multiplicou aqui e deu esse 14,5. E aqui é só multiplicar cruzado. Considera que aqui tem uma vez x, ó. E vai dar esse resultado. Uma coisa importante é você ver o que é que a questão está lhe dando de informação, você selecionar, deixar os dados prontos, aí você vai identificar um por um dentro da fórmula. E depois de tudo é matemática. Ok? É isso aí.